Bem-vindos mais uma vez à nossa escola bíblica. Eu sou Paulo Bondesan e nós estamos estudando esse tema tão importante que fala a respeito dos nossos relacionamentos uns aos outros, construindo e mantendo os relacionamentos. Nós estamos já na lição número 9, transmitindo valores à vida do outro. E eu convido você a estar comigo para que a gente possa, através desses mandamentos que a palavra de Deus nos dá, melhorar esses relacionamentos que a gente tem uns com os outros, não só com as pessoas que estão próximas da gente, mas também com quem Deus colocar no nosso caminho, tá bom? Vamos orar? Pedir ao Senhor as bênçãos dele sobre essa nossa aula de hoje? Senhor Deus, nós louvamos o Senhor porque o Senhor nos ensina, nos ajuda, Senhor, a colocar em prática esses ensinamentos para a honra e glória do Senhor e para a melhoria, Senhor Deus, dos relacionamentos uns com os outros. Peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos então trabalhando esse tema uns aos outros, que é transmitindo valores à vida do outro na lição número 9. Só para a gente relembrar, o nosso versículo tema é Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Esse termo uns dos outros, ou uns aos outros, é uma única palavra no grego, a palavra allelon, que é o plural recíproco do pronome allos, outro, que significa uns aos outros em português. Ele está falando desses relacionamentos que a gente tem dentro do escopo da igreja, tá bom? Esses mandamentos foram dados para a igreja, para que a gente possa estar cada vez mais próximos uns dos outros. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala de igreja, nós não estamos falando do prédio, nós estamos falando de nós, que compomos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e nós somos o corpo. E o objetivo desses deveres mútuos é a união e o fortalecimento dos nossos relacionamentos, para que nós, como igrejas, como membros do corpo de Cristo, possamos fazer com que ele seja edificado cada vez mais e que haja união e cooperação dentro do corpo. Para isso, nós devemos, então, praticar esses deveres mútuos que nós temos estudado. Tá bom? Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que há de maior valor que se pode acrescentar à vida de alguém? O que você acha? Talvez você esteja pensando em bens, ou em dinheiro, ou em riquezas, né? Mas tudo isso pode ser adquirido. Talvez as pessoas correm atrás de fama, de sucesso profissional, mas isso também pode ser adquirido. Sabe qual é a coisa de maior valor que a gente pode dar para alguém? O conhecimento. Exatamente, o conhecimento. Sabe aquela história de você não dar o peixe, mas ensinar a pessoa a pescar? É justamente aí, porque através do conhecimento, recebendo o conhecimento, nós somos capazes de fazer muitas coisas relacionadas àquilo que vão trazer para a gente benefícios. Então, nada mais valoroso do que o conhecimento para que a gente possa fazer com que alguém cresça na sua vida. Inclusive, você sabe muito bem que o saber é uma coisa muito valiosa. Há conhecimentos que são guardados às 7 chaves em muitas empresas, né? Muitas vezes o que acontece é que o conhecimento não é passado de maneira completa para as outras pessoas, para que as pessoas possam, através do seu conhecimento, ganhar dinheiro, até viver disso, tá bom? Conhecimento é uma coisa muito importante. E a gente vai ver que transmitir conhecimento também é aquilo que nós devemos fazer através desses deveres que nós vamos estudar hoje. Tá bom? Note essa coisa aqui importante. O conhecimento é tão valioso que existem profissionais do conhecimento, né? Por exemplo, existe o Você certamente já ouviu falar dessa profissão.
Talvez você seja um consultor. Um consultor é aquele profissional que domina determinado assunto e usa esse conhecimento que ele tem para ajudar outros dentro da sua mesma área. Então, o consultor é aquele para o qual você pede conselhos sobre determinado assunto, sobre determinada situação. E é aquele que retém muitas vezes o conhecimento e usa desse conhecimento para viver, né? Muitos técnicos também usam dessa mesma forma. Até se conta de uma situação que alguém precisava consertar uma determinada máquina. E essa máquina era necessária dentro daquele ambiente, mas esse rapaz já tinha chamado tantos técnicos e ninguém conseguia resolver o problema daquela máquina. Foi dito para ele que ele entrasse em contato com um cidadão que era expert naquela máquina e certamente ele iria resolver o problema. Então ele chamou esse técnico e esse técnico apareceu. Ele mostrou a máquina, falou para ele qual era o defeito da máquina, e o técnico enfiou a mão por trás da máquina, mexeu em alguma coisa ali, e a máquina funcionou perfeitamente. O rapaz ficou maravilhado. Puxa vida, como é que você conseguiu? Vários técnicos já vieram aqui e já tentaram resolver o problema e você conseguiu resolver esse problema em coisa de segundos. Quanto é o seu conserto? Ele falou, R$155. Aí o rapaz virou e falou, puxa vida, R$155 para você enfiar a mão atrás da máquina e resolver o problema? Ele falou, olha, realmente está dividido em duas partes. É R$5 para enfiar a mão por trás da máquina e R$150 para saber onde apertar lá atrás para poder resolver o problema. Entendeu? Então, tem o conhecimento é que realmente valeu nessa questão. E os consultores, os técnicos, ganham a sua vida muitas vezes nessa profissão. Outro profissional de conhecimento muito importante também, você pode me dizer qual é? O professor, exatamente. E olha só que frase bonita, né? O professor, a sua profissão é a única que torna todas as outras possíveis. Não é verdade? Para que você aprenda alguma coisa, raramente a pessoa aprende sozinha. Sempre tem alguém que vem e lhe ensine. Então o professor é aquela profissão que torna todas as outras possíveis. Inclusive, a gente vive num Brasil, né, num país onde a profissão do professor ela é negligenciada. Dá uma olhada nesse quadro, que é um quadro de 2018, mas que eu tenho certeza que é bem atual para a nossa realidade, que foi uma pesquisa feita em mais de 35 países e que coloca o Brasil no último lugar no ranking de países que valorizam o professor como profissão. Né? Sabe aquela coisa de eu vou tentar ser várias coisas, vou tentar ser médico, engenheiro ou qualquer outra profissão, e se não der certo, eu viro professor. Então, essa é uma profissão que não é de forma nenhuma valorizada no nosso país, mas que deveria ser valorizada. Os países que são mais desenvolvidos são aqueles que colocam o professor numa escala de valor muito maior. Então, eu quero agradecer desde já você que está me vendo agora. Se você realmente é um professor, se você trabalha com isso, você realmente tem uma tarefa maravilhosa que precisa ser levada adiante, tá bom? Eu quero valorizar a sua profissão de uma forma muito boa. Por isso é tão importante a gente entender, porque nós estamos transmitindo o conhecimento, tá bom? Dá uma olhada nessa sequência. A palavra de Deus, ela nos exorta a ensinar sempre. Ensinar é um meio de se transmitir para outros os valores que nós temos aprendido. E a gente vê isso desde o início das Escrituras. Note Deuteronômio capítulo 4. O Senhor mandou-me ensinar-lhes os decretos
e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Desde cedo, Moisés foi orientado por Deus a ensinar os valores para Israel. Veja esse versículo no capítulo 6 de Deuteronômio. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Lembra? O primeiro e grande mandamento. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. E note, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A palavra de Deus fala para nós de uma forma muito séria, para que a gente não só conheça, mas transmita a palavra de Deus para quem a gente puder. Na sequência, ele fala o seguinte, em Provérbios capítulo 9, instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Então você vê que o conhecimento, a instrução, faz com que a vida da gente se torne melhor, porque nós vamos ter muito mais sabedoria no lidar com as coisas e com as pessoas. O ensino era a parte absoluta do ministério de Jesus na Terra. E ensinar faz parte da lista dos dons do Espírito, lá de Romanos capítulo 12, versículo 7. E também foi através do ensino que a palavra de Deus nos foi transmitida. O que eu estou fazendo com você exatamente agora? Ensinando, transmitindo para você alguma coisa que eu aprendi e que certamente vai ser valoroso na sua vida. A transmissão da palavra de Deus é uma coisa muito importante. Então note, ajudar o outro a aumentar o seu conhecimento vai acrescentar os valores mais especiais que ele terá na sua vida. Tá bom? Então, o que nós estamos querendo aprender agora com os deveres mútuos que nós vamos estudar hoje é que nós devemos transmitir para outros aquilo que a gente tem aprendido. Veja esse versículo. E as coisas que me ouviu dizer, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Foi exatamente assim que a palavra de Deus chegou até nós 2000 anos depois. Alguém ensinando alguém, que ensinou outra alguém, que achou outra pessoa para ensinar e assim por diante. E hoje nós recebemos o ensino da palavra de Deus, nós recebemos toda essa instrução justamente porque pessoas, filhos de Deus, tiveram essa persistência em passar de geração em geração o ensino que hoje nós recebemos. Então, ensinar, ajudar outros a crescer no seu conhecimento, faz parte de acrescentar valores na vida do outro e faz com que o outro tenha um valor muito especial que ele vai poder usar na sua vida. Tá bom? Então, tá pronto para a gente poder ver os ensinamentos que a palavra de Deus nos dá agora com respeito a isso? Porque nós queremos colocar em prática. Tá bom? Nós vamos ver hoje um único versículo que engloba os mandamentos de hoje. Tá bom? Note, é Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E aqui estão os nossos mandamentos. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então note que aqui nós achamos dois mandamentos relacionados diretamente ao ensino, relacionados diretamente à transmissão de conhecimento que nós devemos colocar em prática. O primeiro, que é o nosso dever mútuo número 23, ensinar uns aos outros, e o 24, aconselhar uns aos outros. Tá bom? Tá pronto? Vamos lá então. Então, vejamos aqui o primeiro mandamento, ensinar uns aos outros, tirado desse versículo de Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra ensinar é a palavra grega didasko, de onde vem a nossa palavra didática. Tudo que está relacionado com ensino tem a ver com didática e você sabe muito bem. Que significa o quê? Transmitir ensinamento, ensinar, doutrinar,
fazer conhecer. Então, é muito importante a transmissão do conhecimento. E a própria palavra de Deus nos fala dessa importância. Ensinar, segundo a palavra de Deus, ajuda o outro a lidar com as situações da vida. Olha só esse versículo de Provérbios 6. O mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Então, quando a gente aprende determinada coisa, seja ela o que for, nós estamos falando aqui de aprendizagem da palavra de Deus, de relacionamentos, mas pense em qualquer coisa que você possa aprender. Você está no escuro sobre determinada situação, sobre uma coisa que você tem que fazer, ou uma máquina, ou alguma atitude que você tem que tomar, e alguém chega para você e te ilumina o caminho, te mostra que decisão você precisa tomar naquela situação, te ensina a fazer aquela coisa da maneira como ela deve ser feita. Isso traz para você o quê? Progresso, traz luz. Você deixa de ficar no escuro e começa então a ter luz naquele caminho. E através dessa luz que a gente recebe do ensino, a gente consegue resolver os problemas que vêm na nossa vida. Pense num problema que alguém chegou para você e te ensinou como resolver. A gente tem isso na escola. É exatamente isso no nosso dia a dia. Inclusive, depois você pode olhar Provérbios capítulo 12, versículo 1, que fala que quem rejeita o ensino é estúpido. É, estúpido. Quer dizer, você fica teimando se você não quer aprender, se você não quer progredir e vai acabar ficando estagnado na sua vida, tá bom? Então, o ensino traz essa luz, que é tão importante na vida da gente. Inclusive, note que a base do ensino é a palavra de Deus. A palavra de Deus se torna, então, para nós a base de todo o ensino que nós podemos ter. Os princípios da palavra de Deus podem ser aplicados em qualquer e em toda área da nossa vida. A Bíblia ela é suficiente para nos ensinar a lidar com todas as situações e todos os problemas da vida. E é através da palavra de Deus que nós vamos aprender a resolver os nossos problemas. Lembra? Olha o que o Salmo 119, 105 diz. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Você já deve ter andado por um lugar onde está bastante escuro, talvez uma trilha no meio do mato, ou em algum lugar onde a luz acabou, e quando você tem que andar por um lugar que você não conhece, que você não sabe como o que vai ter no caminho, os obstáculos que vai ter, é muito complicado. A gente vai tateando para não cair, para não se perder. Mas se você tem uma lanterna na mão, e essa lanterna, então, você coloca para iluminar o seu caminho, o problema está resolvido. A gente vai poder andar de uma forma muito mais fácil. Assim é a palavra de Deus para a vida da gente. A palavra de Deus mostra para a gente o caminho que a gente tem que andar e ela vai fazer com que todo o nosso caminho seja iluminado. Tá bom? Talvez você esteja pensando, mas pastor, como é que eu vou ensinar alguém se eu não sei praticamente nada? Não, peraí, você sabe alguma coisa. Não é que você não sabe nada. Muitas coisas você já aprendeu na sua vida, não importa que idade você tenha. Você, inclusive, não precisa ensinar todas as coisas do mundo para a pessoa, mas aquilo que você já aprendeu, isso você pode ensinar. Aquilo que você tem com você, você pode transmitir para outras pessoas. Talvez você não saiba tudo, mas aquilo que você sabe, você pode transmitir e você pode ensinar. Então, quando Deus colocar alguém no seu caminho, que precise do seu ensino, que precise de uma orientação sobre uma coisa que você já sabe como fazer, qual é a ordem que você tem que obedecer? É ensinar, tá bom? É ensinar. Isso é muito importante, vai ajudar a gente em todas as coisas, tá bom? E a segunda ordem, você lembra qual é a segunda ordem? Aconselhar uns aos outros. Veja Colossenses capítulo 3, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Esse versículo é muito importante porque traz a palavra
nootetel para nós, para o nosso conhecimento. É uma palavra grega que é a junção de duas palavras, a palavra mente e a palavra colocar. Então, o significado junto fica colocar na mente, encucar, trazer algo à mente do outro. Então, aconselhar significa justamente isso. É pegar alguma coisa e colocar essa coisa na mente da pessoa. A palavra é traduzida no Novo Testamento por aconselhar, admoestar, advertir ou exortar. Então você vê que é uma coisa assim que é mais do que ensinar. É uma ajuda mais pessoal, é uma coisa mais individual para a pessoa. Você vai ajudar o outro a lidar com os seus problemas. O aconselhamento, ele é um ensino bem específico sobre determinadas situações, sobre determinadas áreas da vida. É a função do consultor, por exemplo. O consultor, ele é nada mais, nada menos do que um conselheiro. Alguém que vai, então, trazer para um problema específico a solução ou o rumo ou a direção. Então, aconselhar é uma coisa muito importante que a gente deve fazer bastante para todas as pessoas, tá bom? Aí vem aquela pergunta: qualquer um pode aconselhar? Olha só a resposta que o apóstolo Paulo dá. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Ah, mas para quem que ele está falando isso? Ele está falando isso para a igreja que estava colocada em Roma. Ele escreveu essa carta para as pessoas comuns da igreja. Aí talvez você pode chegar e falar: não, mas espera aí, pastor, eu não sei aconselhar. Eu não sou um conselheiro. Mas as pessoas pedem conselho para você, não pedem? Quantas vezes alguém já chegou para você, seja um parente, sua mãe, seu pai, seus filhos, seus colegas de trabalho, alguém da vizinhança, alguém da igreja, chega para você e fala: olha, está acontecendo isso na minha vida, o que você acha? E qual é a sua resposta? A sua resposta é um conselho. A ideia aqui é que a gente realmente aconselha já uns aos outros. Toda vez que você dá uma opinião a respeito de alguma coisa que acontece na vida de alguém, você está aconselhando. Por isso é tão importante a gente estar preparado para aconselhar e aconselhar da maneira correta. Você sabe muito bem que as pessoas recebem conselhos ruins. Talvez até você já tenha dado algum conselho para alguém, tenha dado opinião para alguém de alguma coisa e depois você se arrependeu de ter falado aquilo. A pessoa seguiu você e acabou entrando pelo cano. Daí a necessidade da gente aconselhar de uma maneira correta. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo está convencido que nós já estamos cheios de bondade. O que significa isso? A bondade é necessária para o aconselhamento porque é aquela atitude em prol do outro. Quando você é bondoso, você quer que o outro se dê bem. Então você nunca vai dar um conselho que vá prejudicar aquela pessoa. E também ele fala que vocês já estão plenamente instruídos. Aí é que vem a próxima questão. A cada vez que a gente se instrui na palavra de Deus, a gente se torna mais apto para poder aconselhar alguém quando surgir a demanda, quando surgir a necessidade. Daí a importância da gente enfiar a cabeça na palavra de Deus. Daí a importância da gente estudar a palavra de Deus de uma forma maravilhosa, de uma forma plena, de uma forma sistemática até. Daí a importância de você assistir essas aulas que a gente está tendo aqui no nosso canal, para estar na igreja em todos os cultos, para você poder ouvir a palavra de Deus e ser instruído, para que quando alguém chegar para você e perguntar alguma coisa, você vai poder instruir com conhecimento de causa. Eu tenho trabalhado com aconselhamento bíblico já durante muitos anos. Inclusive,
por causa de problemas que a gente teve aqui na igreja, pessoas que necessitavam de aconselhamento bem especial, com transtornos, com depressão, com síndrome de pânico, foi que Deus me chamou para estudar o aconselhamento bíblico de uma forma mais profunda, de uma forma mais apurada. E no aconselhamento bíblico, as pessoas divergem muito, por exemplo, da psicologia, que também é uma área de estudo do aconselhamento. E eu ouvi bastante falar mal da psicologia, falar que a psicologia não ajudava dessa forma ou daquela forma, que atrapalhava muitas vezes a vida da pessoa. E sabe o que eu acabei resolvendo fazer? Ao invés de falar mal ou de simplesmente repetir aquilo que eu ouvia, eu fui estudar psicologia. Hoje eu sou formado em psicologia. E se alguém pode falar coisas más da psicologia, sou eu, tá? Porque eu tenho conhecimento de causa. Mas não é só coisas más, tá bom? Claro, cada profissão, cada situação tem as suas coisas boas e suas coisas ruins. Tem várias coisas dentro da psicologia que a gente não vai poder usar. Mas tem outras coisas, como os estudos, as metodologias de conhecimento, os estudos sobre comportamento, que ajudam bastante a gente em várias áreas. Se você está me ouvindo e você é um psicólogo, você precisa aprender o aconselhamento bíblico, porque vai te ajudar muito em todas as áreas do aconselhamento que você vai fazer. O psicólogo é um conselheiro. Por isso ele precisa ter esse conhecimento. E aí, estando plenamente instruídos, nós vamos ser capazes de aconselhar outros. Talvez a gente não vai conseguir aconselhar em todas as áreas. Talvez nós vamos ter que procurar um conselheiro bíblico ou um psicólogo ou alguém mais especializado para ajudar naquela determinada área mais específica, um professor específico ou um consultor específico. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que aquilo que a gente já sabe, a gente transmita para as outras pessoas, tá bom? Então essa visão de ser conselheiro é muito importante. Você já é um conselheiro. Prepare-se para isso. Você já aconselha. Então esteja bem preparado para você poder aconselhar como a palavra de Deus nos ensina e para o bem da pessoa para a qual você está dando um conselho. Bom? Então, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, o que a gente aprendeu até agora? Nós já vimos a base dos deveres mútuos, que é amar uns aos outros. Nós já vimos como a gente pode impedir a destruição do corpo, que é odiar, por exemplo, não odiar uns aos outros ou não falar mal uns dos outros. Lembra que nós falamos sobre a língua, também como parte da destruição do corpo. O outro é mais importante. Nós vimos deveres como não ter inveja dos outros ou levar as cargas uns dos outros. Nós já vimos também deveres que nos mostram que a gente tem que ter consideração para com o outro, como saudar, despedir ou esperar. Quando os outros falam mal, nos fazem mal, o que a gente precisa fazer? Suportar, perdoar, por exemplo, e como ser bênção na vida do outro, acolher e cooperar. E hoje nós vemos como transmitir esses valores para os outros. Então, note, ensinar e aconselhar fazem parte de pegar todos esses deveres mútuos que nós já estudamos e fazer com que os outros também aprendam a fazer a mesma coisa. Tá vendo? Aquilo que a gente aprendeu, a gente passa para outros, para que eles possam também ser tão efetivos nos seus relacionamentos, tão abençoados nos seus relacionamentos, quanto nós. Então, ensinar e aconselhar, vamos compartilhar o que já sabemos com outros. Tá bom? Tá pronto? Então, aquilo que você já aprendeu, ensine, aconselhe, mostre para outros como fazer, e você vai estar fazendo grande diferença na vida dessas pessoas, tá bom? Transmitir o conhecimento, transmitir esse valor do conhecimento na vida do outro, vai fazer com que a gente viva muito melhor e ajude o outro de uma forma muito mais efetiva. Tá bom? Não esquece do nosso versículo. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo
e membros uns dos outros. Se o meu próximo, se aquele que é membro junto comigo, ele está fazendo as coisas corretamente, quem vai receber bênção disso também sou eu mesmo, tá bom? Então vamos fazer os nossos deveres mútuos serem realmente efetivos na nossa vida, tá bom? Então não esquece, se você gostaria de rever essa aula, tá bom? Para você pegar todos os detalhes, entra de novo no nosso canal do YouTube. Lá tem não só essa aula que você viu agora, mas todas as outras relacionadas com esses deveres mútuos, e vamos colocar em prática. Lembra do nosso combinado? Não adianta nada a gente saber tudo isso se a gente não coloca em prática. E não espere o outro fazer primeiro. Comece por você. Que Deus abençoe você e que você possa de verdade ensinar e ajudar outros com o ensinamento que você já recebeu. Deus te abençoe. Até a próxima aula.